Boa tarde, meu irmão. Bom estar aqui e vamos aqui dar continuidade em nosso estudo dentro do livro de Provérbios. O tema sugerido, onde vamos dar continuidade, é Palavras do Homem. Então já tivemos aí a primeira live sobre este assunto, você pode acompanhar, caso tenha perdido, entrando aí na plataforma do YouTube. Então essa live está gravada. E hoje então vamos para a parte 2, continuando falando aí sobre Palavras do Homem. A importância das palavras lançadas. Olha só, meu irmão, você pode se dar bem na vida ou dar muito mal, dependendo do uso da sua palavra. Provérbios vai nos ensinar que nós devemos ter sabedoria na nossa comunicação. Sabedoria ao se comunicar, sabedoria ao lançar palavras, porque uma palavra lançada, ela não volta mais. Então, dependendo aí das palavras que você lance para fora, em direção a um amigo, em direção a algum parente, em direção a algum irmão em Cristo, em direção ao seu filho, em direção a qualquer tipo de parentesco, qualquer pessoa, é uma palavra que não vai voltar e ela vai fazer um efeito. Seja um bom efeito, um efeito de alegria ou talvez um efeito muito negativo, trazendo para a pessoa que ouviu aquelas palavras uma tristeza, um rancor, ira no seu coração. Isso aí vai ser uma consequência do uso de nossas palavras. Sabedoria na comunicação é o que a palavra nos ensina. Dando continuidade, eu queria mostrar aqui, dentro do livro de Provérbios, que a palavra é importante para todas as pessoas. O uso das palavras são importantes para todas as pessoas, mas principalmente para pessoas que estão num cargo de liderança. Olha só, exige-se muito mais de pessoas que estão num cargo de liderança. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 17, versículo 7, diz assim: Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Olha só como é importante, o livro de Provérbios já salienta isso, que pessoas que estão numa posição de destaque, que têm um certo status social, vai ser exigido muito mais das suas palavras, da sua comunicação. Não convém ao príncipe o lábio mentiroso. Isso aqui serve para todas as pessoas que estão numa posição de destaque. Vamos supor, olha só, imagine o presidente do país, o presidente atual. Imagine se ele, enquanto que ele estava ali no ano passado, concorrendo às eleições, fazendo as promessas para tentar ganhar as eleições, para conseguir ganhar voto, ele começasse a falar: eu sou contra o aborto. E começasse ali a falar que era contra o aborto, que o aborto não é nada legal. Só que depois, quando ganha-se a eleição, ele inverte a posição. Ele começa a se apresentar pró-aborto, começa a colocar ministros para trabalhar na liderança do país que também são pró-aborto, ou seja, são a favor do aborto. Imagine o estrago que seria. Então aí nós já podemos pensar e analisar como que é exigido muito mais das palavras de pessoas que estão numa posição de liderança. Olha só que interessante, isso também não é aplicado apenas ao presidente, que está aí numa posição máxima da governança do nosso país, mas é aplicado também para o pastor da igreja, ele está numa posição de liderança. Não cabe ao príncipe palavras mentirosas, não cabe ao pastor palavras mentirosas ou palavras contrárias à palavra de Deus. Também isso é aplicado à liderança da casa, o marido, que é a liderança, o cabeça do seu lar. Não cabe a ele palavras insensatas, palavras sem sabedoria. Olha só, ao professor da escola dominical, qualquer tipo de liderança, exige-se muito mais deles. Então, se você está numa posição de liderança, saiba que vai ser exigido muito mais de você palavras de sabedoria. Devemos buscar a sabedoria para que a nossa comunicação lance graça e bênção aos nossos ouvintes. E olha só, nós vamos nos alimentar devido ao uso da palavra. Olha só, a sua palavra lançada é o que vai retornar para você. Se você lança palavras sem sabedoria,
coisas ruins vão acontecer com você. Se você lança a palavra com sabedoria, isso aí vai surtir boa conduta para você também. Olha só o que diz aí o capítulo 18, versículo 21 de Provérbios, que diz assim para nós: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, no poder da comunicação, no poder das palavras que são lançadas. Você vai se alimentar do fruto que sai da sua boca. O que tem saído da sua boca? Como tem sido os seus relacionamentos? Como tem sido a sua comunicação com as pessoas que estão à sua volta? Como que tem sido as palavras que saem? Será que está escorregando das suas palavras aquele palpite que não deveria ser dado? E isso surte ali quebra de relacionamentos? Olha só, sabedoria na comunicação. Então você vai se alimentar do uso das suas palavras. E o que a Bíblia nos mostra é que é muito raro encontrar pessoas que saibam usar bem as suas palavras. Olha só o que diz aí o capítulo 20, versículo 15, diz assim: há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Olha só, nós podemos encontrar ouro, podemos encontrar pérolas, que são ali coisas preciosas e raridades de ser encontradas. E dessa mesma maneira, Provérbios assemelha. Da mesma maneira que essas joias são preciosas e são raras, é raro também encontrar pessoas que saibam dominar a língua, que saibam trazer uma boa comunicação. Meus irmãos, nós estamos aí na era da internet, onde a internet, evidentemente, trouxe voz para todas as pessoas. E o que acontece? Muitos acabam usando a internet, por exemplo, redes sociais, onde você pode fazer postagens, YouTube, onde você pode fazer vídeos, trazendo ali algum tipo de comunicação. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem fazer uso desse meio de comunicação, que é a internet, e mostra ali toda a sua insensatez na sua comunicação, trazendo palpite sobre política, trazendo palpite sobre isso, trazendo palpite sobre muita coisa. É um local onde todo mundo quer palpitar, virou-se a internet. Sabedoria de comunicação, não apenas aquilo que sai da nossa boca, mas aquilo que é digitado também pelos nossos dedos. Então nós devemos ter sabedoria nessa comunicação. Olha só que interessante. Certa vez eu estava na casa de uma irmã, e ela fez um café para comemorar que ela estava muito feliz porque a sua filha iria ter mais uma filha, ou seja, ela ia ganhar uma netinha, e ela estava muito feliz com aquilo. Logo em breve, o meu netinho iria nascer. Então ela fez aquele café, convidou os pastores da igreja e convidou ali alguns dos seus vizinhos também para participar daquele café, e ela estava muito feliz. Logo em breve, meu netinho vai nascer. Só que olha só que interessante, daí numa certa altura da conversa, ela falou a data que iria nascer o netinho e tal, a vizinha soltou uma coisa que não foi nada legal. Porque a irmã diz assim, olha, tal dia meu netinho vai nascer. Logo de prontidão a vizinha falou, se vingar. Olha só, meu irmão, que palavra desastrosa esta mulher. Ela trouxe se vingar. O que ela estava querendo dizer? Se ele não morrer, né? Se não morrer na barriga da mãe e tal. Olha só, não precisava falar isso. Nós precisamos ter sabedoria na comunicação. Eu tenho certeza que essa mulher nunca mais vai ser convidada para tomar um café na casa dessa irmã. Porque ninguém vai querer ficar perto de pessoas que não saibam usar as palavras com sabedoria. Nós precisamos usar a palavra com graça, usar com sabedoria. Nós precisamos pensar, se eu soltar essa palavra, será que não vai afetar negativamente a vida daquela pessoa? Será que não vai trazer uma certa destruição emocional para aquela pessoa, uma destruição nos nossos relacionamentos? Nós precisamos pensar duas vezes antes de soltar qualquer palpite da nossa boca. Então, perceba muito bem isso. Você precisa pensar quais serão as possíveis consequências dessas palavras que eu posso usar. E você tem que analisar se são consequências boas ou consequências ruins. Se você perceber que serão desastrosas, colhe essas palavras, não fale, jogue ela para fora. Não saia da sua boca, mas não traza essa comunicação.
Se você perceber que são palavras que vão trazer boas consequências, dê essas palavras gratuitamente. Olha só, sabedoria na nossa comunicação. Infelizmente, hoje em dia, é raridade encontrar pessoas que saibam fazer bom uso das palavras. E olha só, nós veremos aqui que as palavras, elas dão boas oportunidades para nós, mas para quem é desbocado, para quem não sabe se comunicar, acaba perdendo muita oportunidade na vida. Olha só o que diz o capítulo 22, versículo 11, diz assim: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Aquele que sabe se comunicar, aquele que da sua palavra sai palavras graciosas, esse conseguirá ser amigo do rei. Ou seja, num status social, ele vai começar a subir socialmente, ele vai começar a se aproximar do rei, aqui conforme esse contexto de Provérbios ele nos ensina. Isso é aplicado muito para nós também. Meu irmão, se você tem uma boa comunicação, você ganha amigos. Se você tem boa comunicação, as portas de oportunidades abrem para você. Mas se você é uma pessoa desbocada, uma pessoa que não sabe se comunicar, não sabe lançar as palavras corretas, portas de emprego, por exemplo, serão fechadas para você. E é isso que muitas vezes acontece numa entrevista de emprego. Você já sabe como que funciona, mais ou menos, uma entrevista de emprego, onde ali os candidatos são chamados, colocados numa roda, e ali o que é feito? Você precisa abrir sua boca para se comunicar. Por quê? Você vai ser analisado com o que sai da sua boca. E ali, aqueles homens estarão ali analisando todos aqueles candidatos. Existem pessoas que não sabem se comunicar. Existem pessoas que não sabem o que falar. E às vezes, quando lançam uma coisa para fora, é uma coisa muito desastrosa. E o que acontece? Às vezes acaba fechando as portas de oportunidade para conseguir tal emprego. Certa vez eu estava numa dessas entrevistas de emprego e ali foi colocado naquela roda de conversa ali para uma situação para todo mundo falar e falar da possibilidade do desejo de querer entrar naquela empresa, de assumir aquele cargo, aquele trabalho. Teve um jovem que foi nítido que ele não teve sabedoria na comunicação. Ele demonstrou com as suas palavras que ele tinha um outro desejo muito maior do que aquele emprego. Ele tinha uma outra área de profissão maior do que aquele emprego ali que ele estava tentando uma vaga. Quando ele soltou aquilo, foi nítido que todo mundo percebeu que ele falou uma besteira, que ele falou ali uma bobagem, e ele tentou resgatar. Só que olha só, uma palavra lançada não consegue voltar mais. E ele tinha deixado muito claro que aquele emprego não era muito valorizado para ele. Só que quando ele percebeu isso, ele tentou, não, mas eu gosto desse emprego, eu gosto do que eu faço e tal. Mas foi nítido o que ele falou e logo ele não passou para a outra fase. Porque não teve sabedoria na sua comunicação. Nós precisamos pensar duas vezes antes de falar. Seja em relacionamentos, seja dentro de casa, seja com marido e mulher, seja pais e filhos, filhos e pais, seja o seu relacionamento com irmãos, seja no seu relacionamento social, dentro da sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, seja numa entrevista de emprego, você precisa ter sabedoria, porque senão portas serão fechadas. Boas oportunidades não são para desbocados. Boas oportunidades não são para pessoas que não saibam falar. E olha só, vamos continuar aqui também. Nas nossas palavras devem sair beleza, devem sair palavras valorosas, palavras que vão ali trazer brilho nos olhos daqueles que estão nos ouvindo. Isso aí é algo magnífico. Olha só o que diz o capítulo 25, versículo 11, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha só, meu irmão, salvas de prata são bandejas de prata. E aqui ele está falando de um objeto de ornamentação. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. O que Salomão está querendo dizer aqui, comparando as palavras boas com maçãs de ouro em salvas de prata? Olha só, na época de Salomão, a palavra de Deus nos ensina que Salomão foi um homem muito rico e trouxe muita riqueza para Israel. A tal ponto que a prata se tornou num metal comum.
para nós a prata é um metal valioso. Olha só, mas naquele tempo a prata se transformou num metal comum, porque Israel se tornara muito rico. Então as pessoas tinham nas suas casas, e evidentemente o rei tinha na sua casa, esse objeto de ornamentação, esse objeto de beleza, que era uma maçã de ouro toda ali folheada a ouro, com aquela bandeja de prata e aquela maçã ali em cima. Olha, eu nunca vi uma maçã de ouro numa bandeja de prata, mas eu fico imaginando a beleza daquela ornamentação. Eu fico imaginando aquele contraste de cores, aquele ouro ali talvez bem amarelo, bem brilhante, aquela prata como se fosse um espelho, refletindo a beleza também daquela maçã. Olha só, é isso que Salomão estava querendo dizer. Assim como esse objeto é muito belo e muito bonito de se olhar e você gosta de ficar contemplando, assim também são as palavras ditas no tempo certo. É algo que se encaixa perfeitamente, que traz beleza para o momento, que traz beleza para o coração da pessoa, que alegra o coração da pessoa. E nós devemos usar as nossas palavras dessa maneira, com beleza. É dessa maneira que nós devemos usar a nossa palavra. Infelizmente, existem muitas pessoas, inclusive cristãos, muitos homens que se dizem cristãos, estão usando a palavra de uma maneira muito deturpada. Existem pessoas que têm um linguajar onde palavrões, olha só, xingamentos são comuns, e isso não é nada agradável. Olha só, ninguém gosta de ficar ouvindo aí palavrões sendo soltas à torta e à direita. Sendo soltas de maneira nenhuma, mas infelizmente algumas pessoas têm essa mania, têm esse linguajar de falar palavrões. Não é uma maçã de ouro numa bandeja de prata, porque não é nada belo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter uma boa comunicação, palavras belas, bonitas, brilhosas devem sair da nossa boca, palavras que sejam valiosas. Para isso, é bom que você se alimente da palavra de Deus, porque daquilo que o coração está cheio, é aquilo que vai sair da sua boca. Se o seu coração está cheio de mundanismo, é isso que a sua boca vai refletir. Mas se o seu coração está cheio da palavra do Senhor, palavras preciosas, valiosas e belas, consistentes, sairão da nossa boca. Que possamos nos alimentar da palavra do Senhor. E o último versículo, o versículo 26, o capítulo 26, versículo 9, vai nos mostrar que algumas pessoas não têm nenhum tipo de autoridade para colocar algumas palavras para fora. Por quê? A sua vida não condiz muitas vezes com aquilo que ela está querendo dizer. Olha só que interessante o versículo, capítulo 26, versículo 9, diz assim: como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Olha só que interessante, Provérbios acaba sendo até bastante irônico. Quando você lê ele, você pode dar boas gargalhadas também. Como galho de espinhos na mão do bêbado, é assim o provérbio na boca do insensato. Agora, imagine um bêbado, um homem que está descontrolado, talvez por causa do álcool, pega aquele galho de espinhos, o que ele vai fazer com aquilo? Olha só, é desastre. Tanto ele vai se cortar, vai se furar, vai se ferir, quanto quem estiver à volta ali também vai se machucar. Ou seja, ele não sabe fazer uso daquele instrumento. É assim também um insensato que tenta falar provérbios. Olha só, você olha para a vida daquela pessoa insensata e ela quer dar ali um ar de sabedoria e começa a tentar falar palavras preciosas. Mas não tem nada combinando ali, porque o estilo de vida dela, a maneira em que ela vive, não condiz com as suas palavras. Então nós devemos saber disso daí. Que nós, meus irmãos, devemos ornar a boa palavra de Deus com a nossa vida. A nossa conduta aqui na terra tem que ser transformada mediante a palavra de Deus. Não adianta nada você ter uma vida torta, ter uma vida que desagrada a Deus, ter uma vida de pecado, onde você está afundado no pecado e querer evangelizar, e querer falar coisas bonitas, querer falar da palavra de Deus. Se você tem uma vida toda torta e você vai querer evangelizar talvez seu amigo, sabe o que ele vai falar para você? Mas você tem uma vida igual à minha, por que você está falando de Jesus, está falando de Deus? Sua vida é toda torta, você faz as mesmas coisas erradas que eu faço. Note que você perdeu o valor de lançar as palavras que são bonitas, porque essas palavras preciosas não estão ornando com a sua conduta e com a sua vida. Então nós devemos saber disso daí.
Saiba que todo bêbado, ele acaba virando um filósofo. A pessoa que está descontrolada, e você vê uma pessoa assim na rua, ela começa a filosofar, a tentar falar coisas bonitas demais, coisas sábias e coisas difíceis. Assim deve ser também a nossa vida. Devemos ter uma conduta boa para falar palavras que são boas. Não adianta de nada ter uma conduta ruim e tentar falar palavras boas, porque isso não combina, não é compatível. E as pessoas vão estranhar e as pessoas não irão aceitar. Então, palavras boas devem ser acompanhadas com um estilo de vida que seja agradável ao Senhor. Meus irmãos, aqui está versículos que falam sobre as palavras do homem. E nós vimos tanto na primeira live, quanto agora, que nós vamos usufruir das consequências das nossas palavras. Sejam consequências más ou consequências boas. Como o Provérbios diz, a vida e a morte estão no poder da palavra. O que você, então, está conseguindo com a sua comunicação? Será que os seus relacionamentos estão sendo desastrosos? Será que as portas de oportunidades estão se fechando para você? Será que coisas negativas aí talvez estejam acontecendo de um nível de relacionamentos na sua vida? Porque você talvez não está usando as palavras de uma maneira adequada. Talvez você tenha soltado apenas palavras iradas, palavras que já estão temperadas com sarcasmo, palavras que estão temperadas com ira. Isso tem talvez machucado corações de outras pessoas. Palavras que não deveriam ser ditas sobre uma outra pessoa, sobre a vida de outra pessoa. E mesmo assim você está querendo falar e dizer sobre a outra pessoa, sobre a vida dela. Mas a palavra de Deus nos ensina que você tem que controlar a língua, controlar a sua boca, controlar a sua comunicação. Mas você pode fazer bom uso das palavras e assim comer os bons frutos que irá surgir da sua boa comunicação e da sua boa palavra. Que possamos orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria na nossa comunicação, para que possamos fazer bom uso de nossas palavras e assim ter uma vida tranquila por causa do bom uso da nossa palavra. Que Deus abençoe a sua vida e vamos orar para que Deus nos dê sempre sabedoria. Continue nos acompanhando em nossos próximos estudos.